Olá, começa neste momento o programa Mais Saúde da Com, a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. A partir de agora, nós recebemos aqui no estúdio o Dr. Fabrício Santiago. Ele é médico psiquiatra aqui na Com e o tema de hoje é Setembro Amarelo e o suicídio. Nós vamos falar sobre esse assunto, trazer dicas, trazer as características, os sinais que as pessoas que estão passando por um momento além da tristeza, o que elas trazem e que servem de ferramentas para que a gente possa intervir antes de que o pior aconteça. Eu sou o Paulo Henrique, o programa Mais Saúde da Com está apenas começando. Bom, vamos começar o bate-papo então deste final de semana, recebendo carinhosamente aqui no estúdio o Dr. Fabrício Santiago. Ele é médico psiquiatra aqui na Com e também em clínica, né? E nós vamos falar sobre um tema delicado nesse mês de setembro, em que fala-se muito do Setembro Amarelo. As pessoas elas ficam um pouco mais sensibilizadas nessa época do ano, apesar de que é um assunto que deveria ser falado o ano inteiro, né, doutor Fabrício? Não tem uma prevalência, né? Em tal mês acontece mais. É uma campanha criada, assim como Outubro Rosa, Novembro Azul, que fala, que alerta, na verdade, que chama atenção para esse assunto que é tão complicado, tão delicado, mas que a gente vai tentar conversar e levar os motivos pelos quais as pessoas costumam cometer atos de desespero como esses. Vamos tentar levar de forma mais leve, mais suave, para que você consiga, principalmente você que convive com alguém que já deu algum sinal, ou que você possa descobrir quais são os primeiros sinais que as pessoas dão, por exemplo, como a depressão, com uma crise de ansiedade, que podem, de alguma forma, levar a um ato absurdo como esse de tirar a própria vida. Mas vamos bem leve para que a gente consiga chegar, na verdade, tanto a pessoas que convivem com outros que podem chegar a um ponto como esse, mas também que a gente possa, de uma maneira bem tranquila, falar com você diretamente, que sofre de vários problemas, que tem uma tristeza que nunca tem fim e que, em algum momento da sua vida, às vezes até passou pela sua cabeça cometer uma bobagem como essas, que na verdade a gente sabe que não resolve nada, né? Para isso, então, recebemos o Dr. Fabrício. Não é a primeira vez aqui no programa Mais Saúde, sim, né? Mas eu gostaria que você se apresentasse, então, para que a gente possa seguir nesse tema. Muito bem. Primeiro, agradecer o convite, né, Paulo, por estar aqui mais uma vez e por falar de um assunto tão importante que é a questão do suicídio, né? Eu sou psiquiatra de formação, médico psiquiatra, né? E trabalho aqui na Com atendendo os pacientes com sofrimentos emocionais, né? Por causa da doença, o câncer, muitos apresentam a questão da depressão e da ansiedade, e aí eu estou aqui ajudando a dar suporte para os pacientes, né? E trabalho em outros setores também. O espaço aqui ele é muito importante para que a gente consiga falar sobre suicídio, porque a primeira coisa que a gente precisa fazer, e vem aí esse mês de Setembro Amarelo, é justamente para a gente poder falar sobre esse assunto, né? Você mesmo falou, está cheio assim é um tema delicado, né? Como que eu vou abordar isso com a pessoa? Então, é um tabu. Antigamente, mais que hoje, até mesmo a importância do mês, né, Setembro Amarelo, que começou em 2015, né, em que a Comissão de Valorização da Vida, junto com a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, eles estipularam que nós iríamos começar a fazer uma campanha realmente para esclarecimentos, né? Vou passar um dado aqui justamente para você ver a importância dessa questão do esclarecimento, né? A Organização Mundial de Saúde, ela estima que 90%, né, de cada 10 pessoas que se matam, suicida, ela estima que 9 delas eu poderia ter evitado. Simplesmente orientando, buscar ajuda, tratando as doenças que vêm de base. Nossa, né, um número considerável, né? Um número considerável. Então, assim, chama atenção para a responsabilidade nossa, né, da sociedade e das pessoas que convivem, famílias, amigos, sobre esse tema, né? Doutor Fabrício, é uma coisa que muitas pessoas que estão em casa devem estar pensando nisso, né? Se 9 em cada 10 são evitáveis, essas pessoas devem estar se sentindo, não se sintam culpadas, tá? Não é isso que eu quero dizer. Mas deve estar passando na cabeça delas um filme, né? Quem tem parentes, né, entes queridos que chegaram a esse ponto, né, de tomar uma decisão como essa, deve estar pensando, meu Deus, então se 9 em cada 10 são evitáveis, o que eu não fiz? Eu sabia que eu podia ter feito mais. Isso. E acaba, às vezes, se tornando até um potencial
suicida, sim, né? Sim, aí você já traz para mim fatores de risco de suicídio, né? Um principal fator de risco é isso, a pessoa ela já tentou suicídio alguma vez na vida, isso aumenta o risco dela cometer novamente. O segundo fator de risco principal são as doenças psiquiátricas, e aí está o ponto que a gente tem como abordar e tratar, né? Mais um dado da Organização Mundial de Saúde, mais de 96%, quase 100% das pessoas que tentam suicídio, elas têm comorbidades psiquiátricas. Elas podem não ter procurado o tratamento, mas elas carregam os sintomas dos transtornos psiquiátricos, seja ele ansiedade, seja ele depressão, um transtorno bipolar, muito associado com a questão de alcoolismo e depressão, a questão do suicídio. Então, sim, é um número bastante significativo, né, e de coisas que a gente pode fazer em relação às doenças que as pessoas elas têm. E é nesse ponto que a gente precisa de falar sobre isso, né? É um tabu esse assunto, e existem também vários que a gente chama de aquela ideia falsa. Por exemplo, se eu falar sobre o suicídio, eu vou estimular a pessoa a cometer suicídio. Então a pessoa ela evita de falar sobre esse tema. Isso não é verdade, né? É lógico, eu não vou divulgar na mídia como que a pessoa cometeu o suicídio, como que foi o detalhe, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos abrindo espaço para poder falar sobre as doenças mentais e que podem ter como consequências graves o suicídio, né? Então, quais que são os fatores de alerta para poder chamar atenção? Principalmente a questão dos sintomas depressivos. A pessoa mudou o comportamento, né? Ela está mais isolada, ela se sente mais triste, desmotivada, começa a habitar o pensamento dela, pensamentos ruins, isso já é um critério de maior gravidade da depressão, né? E aí o pensamento de morte ele entra nesse sentido. A pessoa, a maioria delas quando comete suicídio, e isso eu atendo em consultório, ela não fala que ela quer morrer, acabar com a vida, o que ela quer é tirar o sofrimento emocional dela, é isso que ela quer. Só que ela acha que o recurso que ela tem é que se matar, ela vai acabar com todos os problemas, né? O que não é verdade. Por quê? A cada pessoa que se mata, pelo menos esse ato ele vai comprometer a vida de outras 6 pessoas diretamente, sejam amigos, sejam familiares, porque vão ficar com aquele pensamento. Será que eu poderia ter feito alguma coisa? E aí essa pessoa ela pode abrir um quadro de depressão. Então, o suicídio tem essa consequência, não é o pensamento da pessoa, eu pelo menos, eu parto e acaba com o meu sofrimento, mas e as pessoas que ficam, entendeu? Não deixa de ser um pensamento, com todo respeito, né, mas não deixa de ser um pensamento egoísta, né? Em vários sentidos, né? Tanto nesse sentido de pensar em si próprio, mas também egoísta no sentido de não se abrir, né, por exemplo, não é a única alternativa, não é a única saída. Não é, mas aí eu fico pensando, o que os pacientes relatam, né? Muitas pessoas elas não sabem como lidar com esse assunto. Chega o filho e fala, pai, eu estou triste, eu quero morrer. Isso gera um pânico. O que eu vou fazer? Como que eu vou ajudar meu filho ou um amigo? As pessoas elas tendem a evitar falar disso por não saber como se comportar. A importância do mês, né, da campanha Setembro Amarelo é porque quando a gente divulga sobre esse assunto, a gente também dá orientações sobre como abordar. Às vezes você não tem a capacidade para poder ouvir, não sabe como orientar, mas você tem a possibilidade de encaminhar. Olha, procura ajuda, né? Vai no centro especializado de psiquiatria, que é conhecido como CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, vai no posto de saúde, procura o seu médico, né? A Organização Mundial de Saúde fala que 80% dos pacientes que se mataram um mês antes foram a uma consulta médica, médico clínico, entendeu? Não, a maioria não tem acesso ao psiquiatra, mas ela procurou algum estabelecimento de saúde, mas não foi escutada. Entendeu? Às vezes a própria pessoa não se sentiu à vontade de falar. Então, assim, a gente estimulando isso no sentido não de estimular o suicídio, mas estimular, falar sobre o que a pessoa sofre, né? A gente vai ajudar a diminuir a incidência. Quando eu falo que isso, eu não sei como me organizar, né, no caso de família, para uma pessoa que pensa em suicídio, mas eu sei qual o caminho que ela vai seguir, então eu oriento isso. Isso é um dado também que existe. O simples fato de existir na cidade, CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, que é o serviço... Toda cidade tem ou só cidades referências? Não toda cidade tem. A maioria das cidades tem porque isso é um programa de governo. Da mesma forma que tem o Programa da Saúde da Família, né, existe o CAPS, que é o Programa de Psicossocial, de Atendimento Psicossocial, onde tem psicólogos, onde tem psiquiatras, assistentes sociais que vão fazer o acompanhamento.
Muitas cidades nós temos a questão do CAPS 1, que é um CAPS de atendimento de pacientes menos graves, mas tem aquele, igual de Divinópolis, tem o CAPS 3, que faz atendimento de pacientes mais graves, inclusive com internações psiquiátricas por um momento quando o paciente ele precisa disso daí. Então, só o fato de ter essa instituição na cidade já diminui o risco de suicídio em 14%. Você vê. Então, assim, eu já tenho um profissional ali que a gente fala sobre temas, algum lugar que eu possa recorrer já diminui. Então, assim, isso é dado estatístico. Certo. E como faz, por exemplo, tem várias cidades que nos assistem ao programa pela TVI, né, em Pará de Minas e toda a região, a TV Candidez aqui em Divinópolis, TV Portal Web e o nosso canal no Facebook, né, no YouTube. Tem várias cidades que não têm, por exemplo, os CAPs. Aí você me falou a respeito de pessoas que antes de morrerem, não sei o número exato, sim, que procuraram ajuda em algum nível, por exemplo, clínica geral, né, alguma coisa nesse sentido. O que esses profissionais, ou o que os pacientes, o que faltou no caso desses que procuraram e ainda assim chegaram a um ponto como esse? Provavelmente uma escuta, né? O paciente sentia a vontade para poder falar sobre isso, né? Antes isso era um tabu. Hoje não. Tem até o mito, né, de paciente que fala sobre suicídio não quer morrer. Ele está querendo chamar atenção. Isso não é verdade, né? Eu ia até te perguntar isso, porque é muito comum, muita gente critica, né? Fala. Critica. E outro dado também da Organização Mundial de Saúde e da Sociedade Brasileira de Psiquiatria é que a maioria dos pacientes, eles falam que eles não estão bem, que eles estão com pensamentos negativos, eles às vezes escrevem uma carta ou procuram uma ajuda ou falam sobre isso, eu estou com um pensamento ruim, mas isso não vira uma atitude em prol para evitar a questão da tentativa de suicídio. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa que eu estou vendo ali que o nosso horário está piscando já. A gente vai voltar falando sobre isso, porque muitas pessoas às vezes não conhecem outras que cometeram o suicídio de fato, mas conhecem pessoas que tentaram suicídio. E aí chega um ponto de aquela história, né? Desculpem a comparação, mas é o que todos dizem. Cão que ladra não morde, né? Cão que ladra não morde. Então, se fulano só ameaça, ele não vai fazer isso. Isso é um mito, isso na verdade, né? Isso é um mito. Então, vamos para o intervalo e na volta a gente vai tentar entender isso, principalmente porque pode ser o principal, pode ser o primeiro sinal de que realmente a pessoa ela pode sim fazer isso e não só ameaçar de fato a cometer uma bobagem como essa. Não sai daqui, a gente volta rapidinho com o programa Mais Saúde que vocês sabem, que é da ACOM, contra o câncer pela vida. A ACOM assinou contrato com o SUS, Sistema Único de Saúde, pelo presidente voluntário da instituição, Wilson Martins de Freitas, e o secretário municipal de saúde de Divinópolis, Amarildo de Souza. Outra conquista recente é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, SEBAS, Área de Saúde, obtido em 27 de julho com o apoio do deputado federal Domingos Sávio. A ACOM também forma da continuidade da parceria fundamental com o Centro-Oeste CAP, Certificado de Contribuição. O presidente da entidade agradece emocionado a Deus e a todos os envolvidos. Lembra-se dos doadores e do principal beneficiado, o paciente oncológico. Enquanto pacientes de 54 cidades da região centro-oeste de Minas se tratam no Hospital do Câncer, eles são atendidos gratuitamente na Casa de Apoio ao Portador de Câncer da ACOM. A Casa de Apoio oferece 5 refeições gratuitas por dia, elaboradas por uma nutricionista. Jordana Ribeiro, nutricionista da Casa de Apoio, relata a importância da alimentação correta no tratamento do câncer. A alimentação balanceada, Plínio, ela é muito importante, né? Independente do tratamento, para uma vida saudável. E muitas vezes a gente sabe que a alimentação está diretamente ligada, né, ao desenvolvimento do câncer. E uma vez o paciente já em tratamento, a gente precisa manter essa dieta equilibrada para poder ter um bom êxito, né, do tratamento. Porque depende muito da questão, né, do diagnóstico, cada paciente tem uma demanda específica com relação à alimentação, mas a gente sabe que o tratamento, os efeitos colaterais do tratamento influenciam diretamente na alimentação. Alguns pacientes às vezes têm dificuldade para poder engolir, né? Às vezes tem a questão da mucosite, que é um dos efeitos que pode dar, né, da quimio ou da radioterapia.
A perda de peso também, que muitas vezes é acentuada pela aceleração do metabolismo provocado pela doença. Então, assim, a gente tem que estar acompanhando de perto, né, esses sintomas. Náusea, vômito também, que é outro efeito colateral, né, muito frequente. Então, por isso que esse acompanhamento nutricional durante o tratamento, ele se torna essencial, porque a gente consegue controlar, né, esses sintomas e oferecer uma qualidade de vida também para o paciente. Porque a questão da boca seca, né, também às vezes é um outro sintoma que atrapalha um pouquinho na alimentação. A questão da distorção do paladar, né, que também pode acontecer durante o tratamento. Então, são vários sintomas que são efeitos colaterais da quimio ou da radioterapia, mas que afetam diretamente, né, na alimentação do paciente. E isso acaba que a gente corre o risco da questão da perda de peso, que é uma das principais preocupações, né, que muitas vezes, dependendo da perda, né, a gente tem que, às vezes, interromper o tratamento, recuperar o estado nutricional do paciente. Então, por isso que esse acompanhamento periódico, né, e de perto, vamos assim dizer, é importante para o paciente não ter esse risco, né, de precisar interromper o tratamento por queda no estado nutricional. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde. Hoje nós falamos sobre Setembro Amarelo e as campanhas mundiais que existem com relação à prevenção ao suicídio. Antes do intervalo, nós falamos a respeito de o que talvez seja o principal sinal, né, que são as pessoas que tentam suicídio. Tentam, de repente, falam sobre, tentam de fato, cortando o pulso, ou às vezes tomando algum remédio que sabe que não vai ter nenhum efeito tão grave, né, no organismo, mas aí a gente confunde muito o fato de achar que a pessoa está chamando atenção ou querendo, né, e de fato ter sido uma tentativa frustrada, né, doutor Fabrício? Então, é isso que a gente falou, isso é um mito, né? A pessoa que fala, ela pode fazer. Inclusive, as que fazem, a maioria delas, elas falaram antes ou procuraram algum atendimento, mas que não foi efetivamente abordado, né? Então, isso é um mito da mesma forma que é um mito que eu falei logo no início do programa, aquilo de falar sobre o suicídio. Nós temos que falar sobre isso, né? Que não atrai. A pessoa ela não vai pegar, a gente não tem como colocar isso no pensamento da pessoa. A gente não tem essa capacidade, porque se eu tivesse essa capacidade, eu ia tirar isso da cabeça dela. Eu só consigo fazer isso tratando as comorbidades, que aí automaticamente isso vai saindo da cabeça dela. Os lugares para a gente procurar ajuda, né? Porque às vezes tem cidade que não tem CAPS. Foi um questionamento seu no último bloco. Eu tenho um serviço de valorização da vida que é ligando para o 188, que ele funciona 24 horas para dar assistência a essas pessoas, que elas estão em algum sofrimento. Ela pode ligar e nesse lugar ela vai conversar sobre o sofrimento dela e vai receber orientações também. Isso é o meio de telefone. Mas na maioria das cidades nós temos postos de saúde, nós temos UPAs, pronto atendimentos, hospitais, são todos serviços que estão aptos a receber aquele paciente e dar um encaminhamento para o melhor lugar disponível naquele momento, naquela cidade, para abordar sobre a questão do suicídio. Tá? Esse atendimento do 188, até pedi a produção para colocar o telefone aí abaixo do vídeo, para você poder anotar. Ele é gratuito? Como que ele funciona? Ele é gratuito, sem custo nenhum para o paciente, né? Você vai ligar, ele funciona 24 horas por dia e vai ter do outro lado uma pessoa para poder escutar sobre a sua demanda, o seu sofrimento e poder te ajudar a passar por esse momento, né? E indicar um acompanhamento. Sim. Né? E aí esses devem ser psicólogos, algum profissional treinado, né? São profissionais treinados para poder fazer essa escuta, né, efetiva. E caso ele detecte uma demanda, né, de um serviço psiquiátrico, alguma coisa nesse sentido, ele já consegue consultar, por exemplo, um paciente, vamos supor, da cidade de Itapecerica, né, que ligou para o 188 e aí ele teve essa demanda detectada. Ele realmente tem um potencial para cometer um suicídio, alguma coisa nesse sentido. Ele já consegue ver, Itapecerica tem atendimento em tal lugar. Sim, aí ele pega o serviço de rede, né, que aí funciona na rede. Ele fala, em Itapecerica nós não temos, se eu não me engano, não tem o serviço de CAPS. Mas tem o serviço lá de ambulatório que existe um psiquiatra, entendeu? Tem o posto de saúde, então ele já pode encaminhar e indicar. Se é mais grave, ele pode falar até para ir para uma urgência, que aí vai ter a figura de um médico que vai poder manejar isso. Se precisar, esse próprio médico faz um encaminhamento para uma internação, se preciso for. Muito bacana mesmo. Doutor Fabrício, com relação aos pacientes oncológicos, qual que é a incidência
ou a prevalência, no caso, de tentativas ou de suicídios? O que acontece? É um fator de risco as doenças crônicas e doenças graves. Então, pacientes que estão com maiores riscos de cometer o suicídio. São pacientes portadores de câncer, de HIV, doença coronariana grave, doença pulmonar grave. Então, assim, doenças reumatológicas, todas as doenças crônicas. Então, eu não saberia te informar qual que é a incidência específica de um paciente. O paciente com um diagnóstico de câncer, ele vai cometer o suicídio. Isso eu não saberia informar. Eu sei que ele está sob um risco maior. Sim. Né? E aí eu sei também que se eu fornecer um atendimento a esse paciente para cuidar da questão emocional, isso vai passar. Entendeu? Que é essa a experiência que eu tenho. Isso é muito comum na minha rotina, no ambulatório de psiquiatria da ACOM, o paciente chegar com esse relato. Eu estou desesperado, acho que não vai ter saída, o câncer vai tomar conta e eu vou morrer. Não quero sofrer, quero me matar. Aí eu peço ao paciente calma, mobilizo a família, né, para poder fazer a supervisão em casa, porque o paciente, muitas vezes, ele se mata num ato impulsivo, que ele vai tentar o suicídio e ele não quer e acaba morrendo. Então eu faço o suporte, oriento a questão da família e começo o remédio para tratar o quadro depressivo, o quadro ansioso. Né? O fator que eu quero destacar aqui, quando eu mobilizo a família, é a gente tirar aqueles fatores de risco. Geralmente as pessoas, elas cometem o suicídio tomando muito remédio, enforcamento, né, com veneno, e dessa forma eu peço para a família supervisionar e retirar do contato do paciente os remédios que ele usa, qualquer tipo de remédio, até remédio simples que tem na farmácia de casa, que todo mundo tem, analgésico, tirar isso do contato do paciente e supervisioná-lo. Entendi. E, doutor Fabrício, o nosso tempo também está terminando, mas eu não gostaria de terminar sem perguntar isso. Várias pessoas, elas não aceitam o tratamento psiquiátrico, elas não tomam os remédios, porque geralmente esses medicamentos, eles, posso dizer que eles provocam muitos efeitos colaterais, sejam eles náuseas, vertigens e vários outros, né? O que pode ser dito com relação a isso? Isso é algum medicamento que não está adequado ao paciente, ou eles são assim mesmo, mas isso passa? Como que a gente pode tranquilizar essas pessoas que tanto precisam e que às vezes não aceitam por esse motivo? Sim. Então isso cabe um acompanhamento e uma orientação mais clara para o paciente. Todo remédio psiquiátrico, a maioria deles, e isso depende muito também do paciente, pode causar efeitos colaterais. Mas a maioria desses efeitos, eles passam com o tempo. Né? São remédios que a pessoa ela não tem costume, ela nunca tomou medicação na vida, remédios psicofármacos, e começa a introduzir esses remédios que podem dar náuseas, pode dar tontura, às vezes uma maior sonolência ou até um grau de agitação. A maioria destes efeitos passa com o tempo. Então, assim, é ter paciência, né? É ponderar realmente que esse sofrimento seu vai ter solução com um tratamento adequado, né? Um tratamento psiquiátrico, um tratamento psicológico, um suporte da família, e com o tempo esses efeitos ruins eles cessam e aí você tem condições de perceber os efeitos benéficos da medicação. E com certeza os sintomas de tristeza eles vão cessar e esse pensamento ruim, esse pensamento de morte, que ele é até um critério de gravidade para a questão da depressão, ele vai deixar de habitar o seu pensamento, entendeu? Porque isso é um quadro de doença, né? Ninguém quer, por livre e espontânea vontade, morrer. Né? Entendi. Bom, o nosso tempo está terminando, temos mais um minutinho, gostaria de deixar livre para você fazer as considerações finais, então, nesse programa. Ok, é um tema muito amplo, né, para um tempo curto de entrevista, né, mas eu quero destacar para a gente prestar atenção nos nossos jovens, né, segunda causa de morte no mundo entre pessoas de 15 a 29 anos é o suicídio, e é uma causa evitável, né, a primeira causa é acidentes de automobilísticos e acidentes no geral. Então, se vamos olhar pelos nossos jovens, né, para dar uma orientação, escutar e encaminhar quando necessário para algum tratamento. Outro grupo de risco são os idosos, né, porque justamente pela situação de vida em que eles se encontram, perda de familiares, começa a ficar na solidão e podem aumentar também o risco de suicídio. Então, suporte familiar adequado e buscar ajuda especializada e de atendimento. Ok. É isso. Nós conversamos com o Dr. Fabrício Santiago, ele é médico psiquiatra aqui na ACOM, e nós falamos sobre o suicídio. É uma sugestão, né, um tema que é pertinente, né, no Setembro Amarelo, mas foi uma sugestão para a gente poder falar sobre isso. Gosta do programa Mais Saúde? Compartilhe então essa ideia. ACOM, contra o câncer, pela vida. Até semana que vem. Tchau, tchau.